oração é simples, né? Porém objetivo, né? Primeiro eu estava pensando, por que Deus não poderia simplesmente Ele mesmo vir e falar, né? Vocês já pensaram nisso? Por que Ele usa a gente? Já pensaram nisso? Por que Deus mesmo não vem e fala, ó, filho, você tem que se converter? Já pararam para pensar? Mas se for parar para pensar mesmo, Deus fazia isso. Lá no princípio, em Gênesis, né, ele toda a viração do dia, a palavra vai dizer, ele ia conversar com Adão. A gente vê que desde o princípio Deus queria se relacionar com o homem. Até que nasce Samuel, ele vai depois de Eli, né, ser profeta, sacerdote. E os filhos dele, a palavra vai dizer que os filhos dele começam a pecar, a sair dos caminhos do Senhor. Isso está lá em 1 Samuel 8. Depois você percebe que todos os anciões de Israel, o povo mais velho, chega Samuel já velho de idade também, e fala, ó, seus filhos estão pecando contra o Senhor. A gente quer um rei. Porque o próprio Samuel já estava avançado em idade. Ele foi e colocou os filhos dele sobre juiz, como juiz sobre Israel. Aí a palavra vai dizer que Samuel chega diante de Deus, vai orar, pedir uma solução para Deus. Deus fala, você pode dar o rei para eles como eles estão pedindo. Pode ficar sossegado, você pode ter ciência que eles não rejeitaram você, mas antes rejeitaram a mim. Porque, queridos, o desejo de Deus era governar o seu povo. Ele queria ser o rei. Só que o povo, muitas das vezes rebelde, você pode perceber que Deus chega diante de Moisés e fala, Moisés, santifica o povo, porque eu quero dar leis, eu quero governar esse povo. O povo vai lá e fica rebelde. Moisés, quando sobe, fica lá 40 dias no monte orando, o povo se rebela, o povo se escandaliza com a demora de Moisés. Por que a gente está andando nesse deserto, dando voltas? Que saudade da cebola, que saudade da carne. Isso vai dizer lá em Êxodo 16. Mas se você for parar para pensar, um escravo não come carne. Escravo não come carne em abundância. E eles falam, que saudade da cebola, da carne do Egito. Eles estavam fantasiando. E é isso que o ser humano hoje em dia faz, fantasia. Nossa, que saudade do mundo, lá era tudo mais fácil. Não é fácil, cara. A gente está na dependência de Deus. Independente se a gente está com Deus ou não, vai ser difícil. O próprio Cristo disse essas palavras, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Voltando para Samuel, Deus fala para ele, pode dar um povo, pode dar um rei para governar o povo. Ele chama Saul, né? Saul é ungido a rei. E nós vemos que aqui Deus precisa constituir pessoas, né? Precisa de mediadores dele aqui na terra. Por isso que eu e você tá aqui até hoje, né? Por isso que Cristo deu esse decreto, essa lei, né? Que é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Por isso que Deus nos fez ministros, né? Ministros, cooperadores. O apóstolo Paulo fala, eu, apóstolo Paulo, servo de Jesus Cristo. Quando ele quer dizer servo, ele quer dizer escravo. Escravo de Jesus Cristo. Estou para fazer a vontade de Jesus. E qual que era a vontade de Jesus para Paulo? A vontade de Jesus para Paulo era para ele pregar para os gentios. Aqui todo mundo tem um dom diversificado, que é para auxiliar, né, na igreja. A palavra vai falar lá em Efésios que a gente cresce em amor. E toda junta coopera para o bem do próprio corpo. Então o Rafael é uma parte, o Leandro é uma parte, a Rebeca é uma parte, a irmã é uma parte. Todos se juntam numa coisa só, que é glorificar a Deus. Só que qual que é o nosso maior chamado? Qual que é o nosso propósito? O Vini falou isso pra mim, é muito forte. O nosso chamado é conhecer a Deus. O nosso chamado é até como o de Samuel, ouvir a Deus. Samuel ainda não sabia distinguir a voz de Deus. Pode perceber que um dia ele estava lá à noite, dormindo,
E o Senhor chama ele, Samuel, Samuel. E ele corre até Eli. E a palavra vai dizer que ele já estava cego, né? Ele já estava em avançada idade. Senhor, tu me chamaste? Eis-me aqui. Aí ele fala, não te chamei. E volta a dormir. Samuel, Samuel. O Senhor chama novamente. Samuel corre até Eli. Senhor, tu me chamaste? Eis-me aqui. Ele, percebendo que é o Senhor, falou para Samuel, Samuel, quando suceder isso novamente, você fala, Senhor, eis-me aqui, pois o teu servo ouve. Nós temos que ser que nem Samuel, aprender a distinguir a voz do Senhor. Aprender a ver o tempo que nós estamos vivendo. Aleluia. Nós percebemos em João 7, Jesus pregando aos arredores de Jerusalém. E os irmãos dele que não criam nele, falam para ele assim, por que você não sobe para Jerusalém para cumprir o seu propósito? Naquela época, para você ser um rabino famoso, para você ser um mestre famoso, você tinha que subir para Jerusalém. Só que Jesus virou para os irmãos dele incrédulos e falou assim, ainda não é meu tempo de subir para lá. Ia ter uma festa, a festa dos tabernáculos, naquele período ali. Ainda não é o meu tempo. Duas coisas primordiais, nós temos que ouvir a voz de Deus e entender o tempo que nós estamos. Porque muitas das vezes é tempo da gente sair, clamar, gritar pelas ruas. Mas também é tempo da gente ficar quieto. Nem o irmão Wagner falou. Nossa maior pregação é o nosso testemunho. É as nossas atitudes, como a gente vai estar diante do povo que é incrédulo, o povo que é ímpio, o povo que ainda não conhece a Cristo. Outra coisa que o Senhor pede, você vê lá na missão dos 70. O Senhor fala para ir de 2 em 2. Não levar bolsa, não levar o forge, não levar o que comer. E duas coisas que me chamou a atenção, lá em Lucas 10. Se eles te receberem, você fala, paz seja nessa casa. Se eles te receberem, a paz vai ficar ali. Se eles não te receberem, a paz vai retornar para você. Desculpa. Se eles te receberem, Obrigado. você pregue sobre o reino de Deus. Mas se eles não te receberem, vocês também falam sobre o reino de Deus, que o reino de Deus está próximo. E eles não receberam a sua palavra. Sabe, o povo aprovando ou não aprovando, às vezes até a sua família, eu não sei como é a família de vocês, mas até a sua família aprovando ou não, você tem que falar do reino de Deus. Aleluia. Você tem que estar ali disposto a falar de Deus, porque se Deus te chamou, cara, é para você pregar. Deus te chamou nesse tempo, é para você ir nesse tempo. Senão Deus ia ter te chamado 10 anos depois, 15 anos depois. O tempo que nós somos chamados é o tempo da gente agir. Hoje eu vim pro evangelismo e o Senhor estava falando muito forte no meu coração sobre Romanos 10. Ele já tinha posto a palavra no coração e na boca do homem. Aí a palavra de Deus vai dizer assim, você tem que confessar a Deus como seu único salvador. Sobre a salvação de Cristo, e está no seu coração também. Só que a gente não presta atenção nisso. Muitas das vezes o homem é rebelde, o homem não quer a palavra de Deus. E foi o que aconteceu, eu mandando áudio pra minha namorada, falando, tô indo lá no evangelismo e tal. Do nada eu escuto, Reandro, uma pracinha de casa assim. Aí eu olho assim, um cara fumando maconha. Eu falei, esse daí é amigo do meu irmão, das antigas, ele tem 30, 40 anos já esse cara. E grisalho, com a camisetona da maconha, fumando um beck. Ei, Reandro, como que você tá? Você já tá um homem, vi você crescer. Eu falei, eu tô bem, graças a Deus e tal. Aí ele falou, e aí, mano, o que você me conta de bom? Eu falei, que conta de bom, eu tô indo ministrar a palavra do Senhor. Aí ele falou, sério, você? Mas você indo ministrar, é? Nossa, cara, que benção. Nossa, continua assim, cara. Porque Deus tá te chamando como Abraão, e não sei o que. Com o beck na mão, assim, beck na mão. Deus tá te chamando como Abraão, cara. Sabe, se não tem Abraão na sua casa, você é o Abraão, sabe? Depois lê lá Jó 28, 28. Aí eu peguei, eu fui ler Jó 28, 28. Olha o que vai dizer, meus amigos. Lê lá Jó 28, 28.
É até fácil de decorar, ele falou pra mim. Tá bom. Peguei lá. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Ele falou, mas não está cumprindo. E o apartar-se do mal é o entendimento. Ele não está se apartando do mal. Ele está ali no uso de substância ilícita. Ele está ficando doidão ali e ele já sabe da palavra. Você sabe qual que é o problema de muitas das pessoas que nós evangelizamos? Que elas já conhecem a palavra, já viveram a palavra, mas não permaneceram. É o que eu estava falando pro Wagner agora há pouco. A nossa pior missão é ter que evangelizar crente. Ter que evangelizar pessoa que já conhece. Tratar de assunto tão pequeno, tão simples, mas que as pessoas ainda não conseguem reter no coração. Aí a palavra de Deus vai dizer lá em Romanos 10: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O reino de Deus não tem parâmetro. Às vezes você pode ser um cara que tem 3 faculdades, não beber, não fumar, não adulterar, mas mesmo assim não recebeu o reino de Deus. Mas de outro modo, pode ser uma prostituta viciada, que se abrir o coração, ela vai receber o reino de Deus. O reino de Deus não tem parâmetro, não tem qualidade. Você só precisa abrir o seu coração, e é isso que a palavra de Deus fala. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas, como vão invocar aqueles que eles nem creem? E como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não tem quem pregue? E aí que a gente entra. Aleluia. Aí que a gente entra. No processo de evangelizar, no processo de falar da palavra do Senhor. Ah, mas eu só canto. Canta para a glória de Deus. Canta para que o nome do Senhor seja manifesto. Ah, mas eu só sei pintar. Cara, tem um rapaz de São Paulo no meu Face, o Charles. Ele faz cada desenho, ele faz um artigo em cima. Ele alcança tanta pessoa com aqueles desenhos, cara. Às vezes o mais simples, o irmão falou que trabalha numa pedreira, numa obra, né? Numa obra. Ele alcança pessoas lá. Sabe, no pouco que a gente faz, num ato simples, apenas um Jesus te ama. Sabe, uma vez um menino foi lá ministrar lá na igreja, que eu tava conversando com ele já era de igreja, ele se afastou. Ele falou: cara, o Marx, só do Jesus te ama já valeu a pena pra mim, sabe? Fazia tempo que eu não ouvi um Jesus te ama. Então a gente com tão simples, cara. A gente com tanto na mão e um gesto tão simples pode fazer uma diferença enorme. Você pode ver que os 70 voltaram e falaram que curaram enfermos. Um teve até uma visão de Satanás caindo. Senhor, os demônios se submetem ao nosso nome. Aí Jesus pega e fala: não fiquem alegres por isso, mas fiquem alegres pelo seu nome está escrito no livro da vida, arrolados no nome da vida. Então vocês podem perceber aqui que a gente tem algo simples, meu. É com gestos simples que a gente pode alcançar. Sabe, uma vez a gente foi num baile funk, a gente conseguiu salvar 10 meninos. Eu não vou falar que eles tudo virou pastor, não. Mas um ou outro por aí deve estar na igreja. Eu conheço pessoas que eu evangelizei e foi ordenada evangelista, missionário. Pessoas que conviviam comigo hoje estão ministrando em igrejas. Sabe, isso tudo por um Jesus te ama. O nosso evangelismo não pode consistir em placas. Não, eu tenho que salvar 60 almas esse ano para minha congregação. Não. Eu, pra glória de Deus, eu já evangelizei pessoas que hoje estão lá em Cambé, cara. Londrina, Cambé é totalmente diferente. Imagina. A gente tem que contar essas almas pro reino de Deus. Aleluia. E aí que a gente entra. Como crerão se não tem quem pregue? Como está escrito lá em Romanos, vai falar, como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que proclamam o Evangelho. Quão formosos são. Eu imagino um evangelista de rua, um missionário de rua, ou até os profetas de antigamente, quantos calos eles não tinham. Imagina o pé do peão, feio pra caramba. Mas quão formosos são, porque eles estão instruindo pessoas. Eles estão instruindo pessoas para o caminho que é Jesus. Aleluia. Eu não vim falar de exegese, apologética, não. Eu estou falando que a gente tem igreja. Que nós somos uma igreja aqui. Nós temos igreja que proclamar o evangelho com força.
Aleluia. sabe? Seja através de testemunho, de louvores, mas que o nome de Cristo seja glorificado.